Olá, pessoal. Bom dia. Somente aqui centralizando a câmera. Excelente. Antes de tudo, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Temos aproximadamente 10 estudantes chamados para estarem participando da aula. Na realidade, o nosso objetivo aqui vai ser efetivamente fazermos a produção da correção de duas escritas IELTS, Task 1 e Task 2. Independente se você tem como objetivo fazer o IELTS Academic ou General Training, a estruturação de produções que nós vamos estar fazendo aqui, em especial para o Task 2, definitivamente farão diferença na maneira como que você faz as suas produções acontecer. Agora, de uma forma geral, após estarmos finalizando a parte 2, o Task 2, que é de interesse de todos, vamos estar trabalhando com um tema Task 1 General Training na segunda produção que vamos estar corrigindo. Portanto, se você tem como objetivo fazer o Academic, a priori, esta produção não vai ser do seu interesse. Mas na prática, o que é muito importante também destacarmos é que quando estamos falando de um processo de imigração, quanto mais opções você tiver, melhor. Portanto, mesmo se você, a princípio, tem como objetivo fazer o Academic, saber como fazer produções para o General Training definitivamente faz diferença. Você buscar fazer o Task 2, seguindo a mesma estrutura, seja para o Academic ou seja para o General Training, não tem problemas, porque você tem sempre a mesma mecânica no Task 2, que é a segunda produção IELTS Writing que você vai fazer. Agora, o Task 1 tem uma diferença, que é o Task 1, onde que você tem mecânicas diferentes acontecendo, seja no Academic, seja no General Training. E nós vamos estar também indo de forma mais apropriada a falar disso. Mas a primeira coisa que nós, então, vamos ter aqui que compreender é onde que o exame IELTS Writing se encontra no contexto do exame IELTS geral, e depois como ele é devidamente estruturado. E depois vamos efetivamente para as correções. Então, somente fazendo uma recapitulação para inclusive as pessoas aqui que nunca fizeram IELTS antes. O exame IELTS Writing, ele é o último exame que você faz no exame como um todo. Então, considerando todo o bloco de exames escritos que você faz, que seguem essa sequência, listening, reading e writing, o writing é o último. E, portanto, você pode ver isso como um ponto positivo ou negativo, porque pelo fato de ser último e pelo fato de ser uma produção livre, ao contrário do listening e do reading, você pode estar tendo uma fadiga mental que te incapacite de oferecer o seu melhor possível no processo de realização do exame. Agora, por outro lado, se você segue estruturas pré-definidas em sua mente sobre como agir, e nós vamos estar definitivamente as abrangendo aqui, pelo menos as que nós sugerimos você considerar, você definitivamente consegue neutralizar um pouco ou bastante essa questão da fadiga mental que ocorre naturalmente no processo do exame devido à tensão, devido à duração do exame como um todo, dentre outros. Este é o exame IELTS Writing, que dura 1 hora. E você tem este exame quebrado em duas partes. Você tem o Task 1, que é a sua primeira produção, e Task 2, que é a sua segunda produção. Sendo que você vai ter 1 hora para fazer ambas. Então não vai ter pausas específicas, tempo devidamente organizado para cada uma dessas partes. O que você irá fazer é simplesmente ser entregue uma folha, caso você venha fazer o exame à mão. Caso você venha fazer o exame do computador, você simplesmente entra na parte do writing, ou ele vai se abrir para você, e aí você vai ter o Task 1 e o Task 2 à sua disposição. Você pode começar por qualquer um dos dois. O mais importante é que, no total, você tem que fazer as duas produções em 60 minutos, sendo que são sugeridos 20 minutos para a primeira produção, Task 1, e são sugeridos 40 minutos para a segunda produção, Task 2. Uma observação importante, uma consideração importante quando o assunto é fazer o IELTS por computador ou não. Desde outubro do ano passado, agora temos a opção no Brasil de fazermos o IELTS pelo computador. E ao mesmo tempo em que isso tem as suas vantagens, porque em especial no exame IELTS Writing, você tem uma possibilidade de edição mais rápida do que você teria à mão, nos outros exames Listening, Reading e Writing, Listening e Reading, no caso dos exames escritos, eu estou começando a ter dúvidas sobre qual é
a efetiva vantagem que se tem em fazer o exame por computador, a não ser o fato de você estar no ambiente mais familiar. E as pessoas, de uma forma geral, consideram sim o exame IELTS Writing, o exame IELTS por computador, relativamente mais fácil do que o exame feito à mão, porque ele simplesmente não necessariamente tem questões mais fáceis, mas ocorrem em um ambiente onde você está mais naturalizado, que é o do computador. Muitas vezes a primeira coisa que uma pessoa precisa de fazer para fazer a sua preparação IELTS acontecer nem é necessariamente lidar com a língua inglesa ou lidar com o desenvolvimento específico de atividades IELTS, mas sim, na realidade, reaprender a escrever à mão, caso venha fazer o exame à mão. Então, simplesmente fazer o exame pelo computador pula essa etapa, se a pessoa tem essa carência. Agora, numa perspectiva estratégica, com exceção do exame IELTS Writing, você tem o Listening e Reading sendo bem limitados sobre o que você pode fazer em termos de estratégia e em termos de, em especial, destaque de informações importantes que te dão a capacidade de identificar as respostas de forma muito mais rápida, seja no listening, seja no reading. E, portanto, e até mesmo o próprio processo de destaque das palavras-chave, porque, por exemplo, enquanto no IELTS à mão você tem a capacidade de colocar setas, fazer o underline, fazer o circular em volta de palavras-chave, fazer o que for, na realidade, mais confortável para você. Além disso, além dessa flexibilidade visual para o processo que nós denominamos de ancoragem, que é este processo de você destacar palavras-chave que te dão uma referência mais precisa quando você está lidando com as questões, você, quando está fazendo o exame à mão, este processo em si de destacar palavra-chave ocorre em somente um passo, que é você fazer o risco, você colocar a reta, você fazer a seta, você fazer o círculo. Enquanto que no IELTS, seja listening or reading, quando você vai destacar uma palavra-chave, você precisa de primeiro iluminar a palavra que você quer destacar, clicar com o botão direito nela e selecionar a opção Highlight. Isso são 3 passos, não um. Em um processo de alta performance, como é em especial o exame IELTS Reading, onde o seu tempo é limitado e você vai ter que abranger 40 questões entre 2 e 2.500 palavras para ler e interpretar, esses 3 passos que você tem que dar ao invés de um quando está aplicando estratégias, de fato podem fazer você perder o fio da meada ao longo do processo da interpretação. Então, por consequência, o que nós temos aqui é simplesmente vantagem do ambiente em si, porque numa perspectiva estratégica, eu estou chegando à conclusão que, na realidade, acaba sendo mais efetivo para as pessoas de uma forma geral, caso queiram aplicar as estratégias, ao menos as estratégias que nós buscamos aqui repassar nas nossas aulas estratégicas Listening e Reading, fazer o IELTS à mão. Agora, com isso dito, o Writing é uma exceção. De fato, o exame Writing, ele é uma exceção quando o assunto é o IELTS de computador. Definitivamente, pelo computador, é mais editável o seu texto e, por consequência, você pode obter resultados maiores. Sim. Agora, deixando bem claro que a nota, em especial se você quer participar de processos federais e provinciais altamente competitivos, eu não estou falando de programas como o do Atlântico, ou o programa rural do Canadá, por exemplo, mas caso você queira participar de algum processo provincial, até mesmo não somente no Canadá, mas na Austrália, e em outros países que aceitam o IELTS, mas vamos nos focar no Canadá, não é? British Columbia, igualmente de Ontário, dessas principais províncias que têm as principais cidades, Vancouver, Toronto, Ottawa, dentre outros, o que você tem é, de fato, a necessidade de obter, idealmente, o CLB-9, que é aquela nota IELTS que significa 7.0 em tudo, com exceção de uma habilidade, o listening. Então, veja que não é o writing nem o speaking, é o listening, que é a nota que você mais precisa de pontos. No caso do CLB-9, seria 8.0 no listening. Então, você percebe que, para esses processos altamente competitivos, que eu, particularmente, não sugiro a todos fazer, eu, pessoalmente, não entraria nesses processos, até mesmo tendo uma especialização que talvez seja em alta demanda, que é na área de TI, porque é simplesmente fazer o que todo mundo faz, e não é somente você competindo com brasileiros, é você competindo com o mundo inteiro, e muitas vezes os draws estão ficando cada vez mais altos, e você, às vezes, pode ter uma área com uma alta especialização, uma boa nota IELTS,
e bastante experiência nela, mesmo assim, sempre vai ter um filho da mãe que tem uma nota maior do que a sua. E, por consequência, já que você está falando de literalmente centenas de milhares de pessoas, não é tão fácil você, na realidade, conseguir pegar o draw, entrar no pool, e, ao mesmo tempo, você não vai desistir dos seus processos. Por consequência, é sempre interessante você sim participar do Express Entry, sim participar desses processos que todo mundo quer, mas se o seu problema é estar no Brasil, não simplesmente, eu não vou ir para o Canadá, eu não vou ir para a Austrália, é simplesmente estar no Brasil, porque eu acho que este é o problema de todos nós, você paralelamente participar de processos como o processo do Atlântico. Se você não tem problemas de morar no interior durante um tempo, porque não é forever, não é para sempre, durante um tempo, o processo rural, dentre outros, também você, no final das contas, abrange muito mais do Canadá, porque o Canadá não é somente Toronto, Ottawa, Vancouver, Quebec. O Canadá é um país muito enorme, com muitas cidades, em especial cidades do Atlântico como Halifax, são altamente desenvolvidas. Temos 5 estudantes neste momento lá, que estão participando do processo do Atlântico, e todos eles falam, cidade de primeiro mundo, altamente bem estruturada, não tem absolutamente nada de isolação e roça aqui. Por consequência, você participar de um processo como o do Atlântico te abre mais oportunidades também com requisitos muito menores. Por exemplo, para você ter alguma chance num processo como Express Entry, altamente competitivo, a sugestão CLB9, num contexto de programa do Atlântico, você precisa de 4,5, 5 no IELTS. Então, são dois contextos completamente diferentes, né? Mas, enfim, voltando à questão do writing, você definitivamente tem no IELTS Writing uma maior vantagem quando faz no computador, pois você tem um processo de edição real. Enquanto no feito à mão, você tem um processo de edição mais simples, mais limitado, onde que você precisa de apagar, dependendo das coisas, ou você pode rasurar, mas se você rasurar demais, o seu texto fica estranho, você perde pontos. Então, de fato, pelo computador tem essa vantagem. Com esta reflexão feita sobre o computador, agora vamos ir de forma mais precisa ao exame IELTS Writing em si. Como dito, ele dura 60 minutos, quebrado em 2 produções que você precisa de fazer ao longo desses 60 minutos. O Task 2, como dito, é sempre igual em termos da mecânica, né? A dissertação que você faz, seja no Academic, seja no General Training, você vai ter um tema retirado de uma situação cotidiana, e nós vamos estar trabalhando com uma situação aqui da vida moderna cotidiana, e você precisará de fazer uma produção que tenha 250 palavras, mínimo, mas o ideal que nós sugerimos é que você tenha uma produção de 280 palavras, não abaixo dos 250 e não excessivamente acima dos 280, para que você tenha produções que sejam por completo lidas, porque com real frequência o que você tem são circunstâncias onde você tem estudantes fazendo produções excessivas, e nem ao menos tendo partes delas lidas, pelo menos as partes finais, o que é desperdício de tempo, porque você tem somente 1 hora para fazer o exame. Então é muito melhor você fazer uma produção menor, mas com real foco em qualidade, estrutura, alta precisão gramatical e semântica, do que fazer uma produção gigantesca. Então, você fazer essas 280 palavras para fugir do mínimo, tirando este risco, mas também não fazendo algo excessivo que use o seu tempo de forma incorreta, é o ideal. E você precisa de aplicar determinadas estratégias, ou ao menos nós sugerimos você aplicar determinadas estratégias que nós vamos estar mostrando aqui, mas em especial estratégias que te levam a ter alta precisão gramatical e semântica, que de longe são os 2 elementos mais importantes para uma alta performance no exame IELTS Writing. A questão estrutural é importante? É, inquestionável. Mas é completamente possível alguém tirar uma boa nota no IELTS Writing, com alta precisão gramatical e semântica, mas com uma péssima estrutura de dissertação. Mas é impossível alguém tirar uma boa nota IELTS Writing, com uma excelente estrutura, mas com péssima precisão gramatical e semântica. Por consequência, o foco, até mesmo da estrutura que vamos estar seguindo aqui, é para termos uma estrutura que induz a alta precisão gramatical e semântica, em especial através do processo de simplificação proativa da sua produção, para que assim, no final das contas, você tenha uma alta performance e tenha produções que tenham o melhor custo-benefício para você. Tudo bem? Perfeito. Isso é o Task 2, igual para Academic General Training. Task 1, o que temos é, no caso do Academic, o que você tem é
informações visualmente representadas por gráficos, tabelas, dentre outros, nos quais você vai fazer as suas produções e análise desses dados, não é? E no caso de General Train, você terá uma carta para produzir. E é óbvio que o processo de produção de uma carta é mais simples, mas não posso dizer necessariamente que é mais fácil. E eu não posso falar que o Task 1 General Train é mais fácil do que o Task 1 Academic. São, na realidade, somente dois contextos diferentes, que precisamos de entender como estruturar, mas ainda assim, pelo menos a lógica por trás acaba sendo um pouco mais simplificada, sim. Tudo bem? Vamos então aqui começar com uma produção Task 2. Detalhe. Task 1, como dito, 20 minutos. Você precisa fazer uma produção de, no mínimo, 150 palavras, mas seguindo aquela mesma lógica. O ideal é sempre ter uma gordura, 30 palavras a mais do mínimo, para que assim você, na realidade, não crie nenhuma espécie de risco ao longo do seu processo de produção, não tendo uma produção que, se nem ao menos você perceber, tem 149 palavras, não é? Isso te faz definitivamente perder muitos pontos, mesmo com uma alta precisão na sua escrita, tudo bem? Agora, a questão estratégica é você começar pelo Task 2. A primeira questão estratégica a fazer no exame IELTS Writing é começar pela segunda produção e depois ir para a primeira. Não seguir a própria sequência que o exame pede. E você não está quebrando as regras ou fazendo nada ilegal fazendo isso. É porque quando você começa pela segunda produção, que vale o dobro na pontuação final da primeira, você evita que qualquer efeito colateral que você venha a ter no processo de time management feito de forma incorreta por você, venha a ter um impacto muito grande na sua nota final, porque a probabilidade é que se você vai fazer o exame pela primeira vez, você vai ter problemas de time management. Não importa o quão preparado você vai estar, vai chegar algum momento do exame onde que você vai ver aqui, nossa, passou já muito tempo e eu não produzi muito, então deixa eu correr aqui. Se você tem isso acontecendo, e nem precisa ser de casos extremos, mas se isso está acontecendo, você está tendo alguma questão de time management. E a probabilidade é que, em especial na primeira vez que você vai fazer o exame, você vai ter isso acontecendo contigo. Agora, nós temos, então, estrategicamente, a possibilidade de começarmos pelo Task 2, para que, se tivermos problemas de time management, que é a probabilidade, você, na realidade, vai para o Task 1, e vai ter que fazer mais rápido, mas ao menos as imprecisões que você vai estar fazendo, em especial por conta do afobamento maior que você vai ter, vão gerar menos consequências para o seu nota final, porque o Task 1 vale menos pontos. Então, é preferível você ter 15 minutos para fazer o Task 1 do que 35 minutos para fazer o Task 2. Lembrando que, em teoria, se faz o Task 1 em 20 minutos e o Task 2 em 40. Então é muito importante você começar pelo Task 2 e depois ir para o Task 1. Tudo bem? Não simplesmente seguir a sequência que o exame define. Então, tendo isso em vista, vamos começar aqui pelo Task 2. Este é um tema retirado do nosso sistema em um dos nossos últimos IELTS Assignments. Então vejamos aqui. The number of overweight children in developed countries is increasing. Some people think this is due to the problems such as the growing number of fast food outlets. Others believe that parents are to blame for not looking after their children's health. To what extent do you agree or disagree with these views? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. You should write at least 250 words. Perfeito. Então temos aqui uma produção para corrigir. Ela não foi corrigida antes, eu estarei lidando com ela pela primeira vez agora, e não foi corrigida por nenhum outro instrutor que faz parte da equipe nossa que faz a correção das produções Writing, e eu estarei então aqui administrando ela com vocês. Agora, começando pelo tema, o primeiro passo quando você tem uma produção Task 2 é julgar este tema por dois paradigmas. Se você, na realidade, pesquisar na internet sobre os tipos de tema IELTS Writing Task 2, dissertação, por consequência, que você tem no IELTS, você provavelmente vai encontrar uma mecânica de uns 8. É entre 6 e 8 tipos ou variações de temas que você pode encontrar no IELTS Writing. E aí você, na realidade, tem tópicos que são infinitos, mas a estrutura de como que o tópico é apresentado para você estruturar a sua produção baseado nele, segue um padrão que gira em torno entre 6 e 8 tipos de tema diferentes. Tipos. Com isso dito,
isso é um alto nível de complexidade, porque se é difícil você internalizar a estrutura para somente uma produção, quiçá para 8. Não é para um tipo de produção, quiçá para 8. Isso é definitivamente quase que impossível. Portanto, precisamos de ter uma forma mais inteligente de administrar isto. Para até mesmo você conseguir ter uma forma previsível de fazer as suas produções, independente de qual seja o contexto. E ao longo dos anos, nós percebemos um padrão em um nível mais alto do que simplesmente o padrão dessas 8 produções ou tipos de tema IELTS Writing que existem. Você, na realidade, tem um nível mais alto, um nível mais macro, que nós denominamos de ou você tem uma produção que envolve somente a sua opinião, ou você tem uma produção que envolve a sua opinião e a opinião alheia. Ou você, então, de forma informal, chamamos isso de ter uma produção que tenha somente o seu lado na moeda sendo pedido, ou você tem uma produção que tenha os dois lados da moeda de uma determinada questão sendo pedido para você. E aí todos os outros temas caem deste guarda-chuva desses dois macro. A variação de todos cai em cima desses dois macro. E, portanto, o que nós sugerimos é que você trabalhe em um nível mais alto e aprenda a fazer 2 tipos de produção, não 8. Aprenda a fazer ou produções que envolvem somente a sua opinião, ou produções que envolvem a sua opinião e a opinião alheia, ou os dois lados da mesma moeda. Caso você saiba fazer de forma sólida esses 2, você tem condições de fazer os 8, sem maiores problemas, porque ao mesmo tempo em que, novamente, estrutura é importante, alta precisão gramatical e semântica é de longe o mais crítico, porque é completamente possível você ter uma boa performance no writing sem estrutura. Mas é muito bom quando nós temos tudo, não é? Temos o melhor dos dois mundos. Alta precisão gramatical e semântica, com uma estrutura apropriada. E nós vamos estar aqui também te repassando isso, a estruturação. Mas não para as 8 formas diferentes de tema que você tem. Estamos jogando um jogo mais alto. 2 produções, 2 estruturas, ou para uma produção que envolva somente a sua opinião, ou para uma produção que envolva os dois lados da mesma moeda. E este tema em particular, vejamos aqui. To what extent do you agree or disagree? Give reasons e outros, não é? Give reasons for answers and include relevant examples. Então vejamos aqui. Você tem os dois lados de uma mesma moeda sendo pedidos neste tema, porque vejamos. Some people think this is due to problems, like the growing number of fast food outlets. Others believe that parents are to blame. To what extent do you agree or disagree with these views? Não é? Até que ponto você concorda ou discorda dessas visões? Então, na realidade, você nem está necessariamente sendo pedido para ter um posicionamento desde o princípio somente voltado à sua perspectiva. Você precisa, mas você tem que abranger ambas views. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. You should write at least 250 words. Então, você, na realidade, aqui infere, tendo em vista o tema, independente de que forma ele seja, se o tema pede para você abranger na sua produção a opinião de dois lados de uma mesma moeda ou somente o seu. Agora, com isso dito, ao mesmo tempo que é isto que define a estrutura que você segue, é muito crítico entendermos que isso daqui é, antes de tudo, uma dissertação. Se é uma dissertação, ela não pode ser imparcial. Uma coisa que acontece quando temos temas tipo esse, que pedem os dois lados da mesma moeda, e que, diga de passagem, são a minoria, a cada 3 temas IELTS Task 2 que existem, 2 envolvem somente o seu lado da opinião, e 1 envolve você dar os dois lados, não é? Mas com isso dito, independente se você tem esse tipo de tema que envolve você apresentar os dois lados, você também tem que, o quanto antes, deixar a sua opinião clara. Porque um problema muito comum que acontece em produções IELTS Writing que envolvem os dois lados da mesma moeda é que as pessoas, o que elas fazem? Já que o tema pede dois lados da mesma moeda, eles ficam em cima do muro do começo ao fim da produção. E isso é definitivamente um problema, porque o examinador espera o seu posicionamento. Caso você não tem, por definição, uma dissertação. Você simplesmente tem uma análise. E aqui você não quer uma análise. Análise é Task 1 Academic. Aqui você quer dissertação. Ou seja, você dar o seu posicionamento também, mesmo se o posicionamento alheio é algo que precisa também ser abrangido por você. Então, quando você tem um tema que envolve somente a sua opinião, qual é o primeiro passo que você faz?
Este é um passo que também você faz quando você tem um tema que envolve somente o seu lado da moeda, não é? Ou seja, não é um tema que pede as vantagens e desvantagens, os pontos positivos e negativos, pede somente o seu posicionamento. Qual é a sua opinião sobre isso? E nessa perspectiva, o primeiro passo que nós fazemos é fazermos uma paráfrase do tema, mais uma opinião pessoal direta, não é? Isto independe se é um tema que envolva somente a sua opinião ou um tema que envolva os dois lados da mesma moeda. E uma observação: muitas pessoas, elas na realidade tendem a mostrar os dois lados da mesma moeda, mesmo se o tema não pede isso. Mesmo se o tema somente peça qual é a sua opinião e ponto final. E, claro, elas na realidade fazem isso para terem a possibilidade de ter, inclusive, uma produção maior, para atingirem o mínimo de 250 palavras. Isso pode ter as suas vantagens, claro, porque também não existe uma regra no IELTS que define que se o tema pede somente a sua opinião, você está proibido também de dar o outro lado da moeda. Mas o problema é que, e isso vocês vão ver na maneira como que nós vamos estar aqui produzindo, nós proativamente vamos buscar ter produções que sejam simples, não pobres, mas simples. Um instante, por favor, pessoal. Ok, retornei. Desculpe, é porque o celular acabou tocando aqui. Ok. Então, retornando aqui, pessoal. Vejamos, alguém está compartilhando a minha tela. No caso, seria o Rodrigo. Rodrigo, por favor, eu sugiro você não compartilhar mais. Porque você pode, inclusive, confundir os outros estudantes, tudo bem? Bom, Rodrigo, você está tendo um problema? Você está compartilhando a minha tela aqui. Enfim, perfeito. Vamos tentar, eu espero que vocês não se confundam. Uma observação, pessoal. Caso vocês, na realidade, estejam vendo a tela que eu estou compartilhando aqui com vocês muito pequena, é somente necessário vocês darem 2 cliques nessa tela nessa tela clara aqui, onde eu estou compartilhando o tema e a produção com vocês, para que assim vocês tenham a capacidade de ver com facilidade o que está sendo escrito, tudo bem? Então é só dar 2 cliques nela. Mas perfeito. Voltando então ao que nós estávamos falando, você tem o primeiro passo. Agora, é muito interessante você ter produções que se resumam ao escopo do tema. Voltando então àquele rápido tópico que nós estávamos falando de ter temas que, mesmo pedindo a sua opinião, você tende a dar o outro lado da moeda também para ter uma produção maior. Isso pode ter suas vantagens, porque você acaba tendo uma produção maior por natureza. Mas também tem suas desvantagens, porque o que ocorre é que você acaba por ter produções que te colocam desnecessariamente exposto a riscos. Porque mesmo quando você tem um inglês perfeito, uma pessoa plenamente fluente na língua, a realidade é que você, num contexto de um exame como o do IELTS, pode ter vacilos, pode escrever errado, mesmo palavras que você saiba. E no final das contas, quando você busca escrever de forma excessivamente complexa, seja através da estrutura que você segue, seja através do vocabulário que você utiliza, você basicamente vai estar fazendo algo que não vai ter um impacto tão alto assim na sua nota final e que vai aumentar o risco de você cometer imprecisões que aí sim vão te tirar muitas notas, em especial do vocabulário fundamental, porque esse é um exemplo que eu sempre dou. Esse é um exemplo que eu sempre dou, e eu vi uma pergunta que eu vou responder, mas esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar nas aulas. Você tem o she has, ou melhor, she have been eating. Isso te faz perder pontos? Sim, te faz. Porque o correto aqui é she has been eating. Essa é a estrutura chamada present perfect continuous. Agora, sabe o que te faz perder ainda mais pontos? She eat. Que é uma estrutura muito mais simples do que o present perfect continuous, muito mais fundamental e, por consequência, muito mais importante para o dia a dia na vida em inglês, que é a terceira pessoa do singular. O correto é she eats. Então, é muito melhor você ter alta precisão no vocabulário fundamental do que necessariamente ter uma utilização aprofundada de vocabulário extremamente avançado.
E vocês vão ver que uma coisa que eu vou buscar fazer aqui é fazer uma análise e correção que também busca simplificar a sua produção, sem necessariamente a deixar ser subdesenvolvida, porque na língua inglesa não necessariamente significa que um vocabulário mais simples significa um vocabulário mais pobre. Enquanto no português nós temos que ter uma forma mais rebuscada de falarmos para termos a capacidade de até mesmo impressionar, vamos assim por dizer, a realidade é que quando estamos falando de inglês, a língua inglesa é uma língua muito pragmática, é uma língua muito simples por natureza. Por consequência, o que nós temos é uma possibilidade de, com vocabulário fundamental, escrever ideias complexas e se comunicar de forma complexa, como é o que nós buscaremos fazer aqui. Então, você busca também proativamente utilizar vocabulário simplificado. Voltando então à essência, o primeiro passo de uma produção textual é você fazer a paráfrase do tema, mais a sua opinião pessoal direta. O que isso significa? Você, na realidade, primeiro precisa considerar que o examinador não sabe qual é o tema que você está escrevendo sobre. Ao mesmo tempo que ele sabe, você não precisa partir, aliás, você não pode partir pelo pressuposto de que ele sabe. Porque você precisa de contextualizar qual o tipo de produção que você está fazendo, qual o tema. Então, você precisa de certa forma, reescrever o tema no seu primeiro parágrafo para ele entender sobre o que é a sua produção sobre. Agora, por outro lado, você não pode utilizar o mesmo vocabulário que você tem no tema apresentado. Eu não posso utilizar as mesmas palavras, por exemplo, que se encontram aqui. Porque se você o faz, você definitivamente tem uma circunstância onde que você está fazendo plágio, você está pegando o vocabulário do tema para, de forma barata e fácil, aumentar o seu word count, a sua contagem de palavras. E não é isso que você quer. Então, o que na realidade você busca é ter o tema reescrito, pelo menos em sua essência, com suas próprias palavras, para você não ter o plágio acontecendo. E depois disso, você faz a sua opinião pessoal direta. E isso ainda no primeiro parágrafo. O que é uma opinião pessoal direta? É você, na realidade, ter a capacidade de dar o seu posicionamento logo no princípio. Porque é isso que uma dissertação é você não ser imparcial, não ficar em cima do muro. Mesmo se você tem que abranger e reconhecer a opinião dos seus antagonistas, as pessoas que não concordam com você sobre determinado assunto, a realidade é que você precisa de ter a capacidade de dar o seu posicionamento desde o começo. Essa que é a essência de uma dissertação. E toda a estruturação que vem logo depois é, cedo ou tarde, algo que venha justificar o que você definiu no primeiro parágrafo. Caso você, então, não tenha isso acontecendo, você não tem uma conexão coesa entre os parágrafos e, por consequência, não tem uma dissertação que tenha efetivamente o seu posicionamento claro. E, por consequência, não tem uma dissertação, porque uma dissertação envolve você dar a sua opinião em essência. Então, agora, ela é direta, por quê? Ela não tem, a sua opinião é direta porque ela idealmente não tem uma justificativa a priori. Você no seu primeiro parágrafo não vai estar justificando o porquê que você acha, o que você disse nele. Porque caso ao contrário, você já vai ter gasto todas as suas balas. O que você quer é, no primeiro parágrafo, dar o gosto para o examinador do seu posicionamento, sem justificativas, sem exemplificações. Simplesmente a sua opinião direta. Porque é no corpo da sua dissertação é que você justifica de forma apropriada o seu posicionamento, tendo então uma dissertação completa. Então, essa é a primeira coisa que nós, na realidade, vamos buscar fazer. Tudo bem? Vamos então aqui lidar com o primeiro parágrafo. Vamos ver se ele, segue essa estrutura, e 2, se ele nos dá a capacidade de ter uma alta precisão gramatical e semântica. Então vejamos. The overweight children is a huge problem in some countries around the world, mainly in developed places. I think that problem is something that raised with the capitalism and consumerism, and it is evil that we need to fight against. Então tá, de certa forma o estudante aqui, de certa forma não, bem literalmente o estudante aqui, ele internalizou, pelo menos a forma inicial de como começamos uma dissertação seguindo essa estrutura que nós sugerimos. Ele fez a paráfrase do tema, logo aqui, onde que ele deixou claro sobre qual é o tema da dissertação, e aqui ele deu o seu posicionamento. Agora,
ele não necessariamente deu justificativas, ele somente deu o contexto no qual a situação de overweight children ocorre. E, por consequência, também ele deu a sua opinião pessoal direta, já deixando bem claro qual é o posicionamento. Temos que lutar contra obesidade infantil. Então, estruturalmente, esse primeiro parágrafo definitivamente está sólido. Agora, vamos lidar aqui com semântica e gramática. The overweight children is a huge problem. O que você, na realidade, está falando é que as crianças em si que têm sobrepeso são um problema. E isso é, de certa forma, criminalizar as crianças que são gordas, não é? Então, na realidade, o que você quer, na realidade, fazer aqui é dizer que o peso nessas crianças, esse é o correto, não é? Não são as crianças em si que são um problema, portanto, mate todas elas. Não. É, na realidade, o problema da obesidade infantil nas crianças que é um problema. Então, semanticamente, nós precisamos de corrigir isso. Então, o que você poderia falar é the overweight in children, or uma forma aqui que poderíamos falar é the problem with... Não, na realidade seria the overweight in children. O sobrepeso em crianças. The overweight. Or, melhor, children's obesity. Obesidade infantil seria, na realidade, um termo melhor para estarmos utilizando aqui. Children's obesity is a huge problem in some countries around the world, mainly in developed places. I think that problem is something that raise... Então, vejamos. I think that this problem, é necessário indicarmos que este problema, não é? I think that this problem is something that raised with the capitalism. A pessoa quis dizer, eu acho que este problema é algo que aumentou. A questão é que quando estamos falando de aumento em termos de volume ou magnitude, não utilizamos a expressão raise, mas sim increase, não é? I think that this problem is something that increased, não é? Não podemos simplesmente falar que apareceu com o capitalismo, porque sempre tivemos, ao longo da história humana, gente com sobrepeso, mesmo na época em onde que, as pessoas, a maior parte delas, eram muito pobres e não tinham muita comida. Ainda assim, você tinha, talvez, uma elite de reis e rainhas que eram gordas. Então, na realidade, você não necessariamente pode dizer que este era um problema que nunca existiu antes, somente com o capitalismo. Não, ele sempre houve, só que em proporções diferentes. Então, a forma apropriada de lidarmos aqui é com o aumentou, não simplesmente apareceu. I think that this problem is something that increased with capitalism. Não é necessário nós utilizarmos aqui o the, e simplesmente aqui corrigindo capitalism, corrigindo aqui o spelling de capitalismo, né? Increased with capitalism and consumerism. Bem interessante que esse estudante utilizou essa expressão, consumerism, porque normalmente as pessoas partem pelo pressuposto que elas, na realidade, têm que escrever consumism. O problema é que, não, é consumerism. Essa é a forma apropriada de se referir, não a consumo, mas a consumismo, que é uma estrutura social. Não é necessariamente um verbo, uma ação. Consumo, em um contexto de consumismo, é uma estrutura social onde que pessoas são postas a consumir produtos, e isso, na realidade, é a base no qual essa sociedade é estruturada. Sem esse consumismo, a sociedade não existe. Então, consumerism é a palavra correta a ser dita. Então, that increased with capitalism and consumerism, and it is an evil that we need to fight against. Perfeito. Isto é um mal que precisamos de lutar contra. Perfeito. Agora que nós abrangemos aqui o primeiro parágrafo, somente uma observação aqui, uma pergunta do Rodrigo. E se o seu posicionamento for um dos dois? Na minha opinião, o problema é a união dos dois casos, comida e paz. Minha sugestão é o seguinte: se você, na realidade, ao mesmo tempo, tem um posicionamento pessoal que envolva um mix de coisas, ao mesmo tempo em que, se você tiver a capacidade de expressar
isto pode ser bem interessante, a minha sugestão é, não faça. E isso inclui também o exame IELTS Speaking. É muito fácil no exame IELTS Speaking, quando alguém te faz uma pergunta, em especial Part 3, ou até mesmo Part 1, o examinador chegar para você e falar, ok, what is your opinion about something? E aí você chega e fala, oh, I don't know, ou I don't have a formed opinion about. O que você está fazendo é perdendo a oportunidade de fato, mostrar o seu inglês. E, por outro lado, você pode buscar dar uma resposta extremamente abrangente, que, às vezes, é algo que, de fato, é você dando a sua opinião verdadeira sobre o assunto, mas, devido à complexidade maior, você tem muito mais erros acontecendo do que o que você quer. Até mesmo em português, quando nós estamos lidando com temas complexos, a gente às vezes se enrola em nossos argumentos e eles não ficam claros, que saem em inglês. Então, a minha opinião sobre o exame IELTS Speaking é simples. Se você tem uma pergunta complexa, selecione somente um ângulo e vá de forma aprofundada nele, mantendo a estrutura OJE. Se você não tem uma opinião sobre o assunto, a invente. O examinador não importa se o que você está falando é verdade ou não. O que ele, na realidade, quer é saber o quão bem você fala a língua inglesa, dada o tema levantado. Não estou aqui sugerindo você ser maquiavélico, até porque mesmo se você quiser, você não vai conseguir, porque o examinador pouco se importa com a sua opinião na prática. Portanto, que você, na realidade, não fale algo que seja extremamente agressivo, extremamente racista, extremamente preconceituoso ou coisas do tipo, você necessariamente não vai afetar o examinador, independente se você está falando algo que é verdadeiro ou não. Então, a minha sugestão é, tendo isso no speaking, também aplicar no writing, porque na prática não existe uma diferença entre speaking e writing. É tudo dissertação, só que você tem a dissertação oral e você tem a dissertação escrita. Dissertar oralmente é simplesmente argumentar. E dissertar de forma escrita é também argumentar. E argumentação por argumentação, seguimos a mesma estrutura, não é? E, portanto, a minha posição aqui sobre o que você disse é, se minha opinião for os dois lados, e você tem que fazer um match dos dois, perfeito, tente. Agora, honestamente, mesmo se você tiver a capacidade, eu sugiro você não fazer. Selecionar somente um lado e ir com ele. Porque você faz uma produção que é mais simples assim, portanto, com menos probabilidades de erros, e também, por consequência, você tem uma produção que você vai levar relativamente menos tempo para fazer, porque você vai ter menos nós para desatar, entendeu? E, portanto, você busca ter uma produção que tenha o melhor custo-benefício para o seu objetivo, ter uma forma pragmática de pensar e agir. E essa estrutura que nós aqui seguimos é, de fato, algo que busca a te fazer ser assim. Tudo bem? Então, você, voltando aqui ao que nós estávamos falando, você, então, tem aqui a posição do estudante clara, não é? A opinião pessoal direta, não é? Dada. Ele é contra isso, tem que ser lutado e pronto. Excelente. Então, temos aqui o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo. É aqui que, honestamente, é o único real momento de diferença, estruturalmente falando, entre uma produção que pede somente a sua opinião ou uma produção que pede os dois lados da mesma moeda. Em uma produção que pede os dois lados da mesma moeda, o que nós fazemos aqui é, já no segundo parágrafo, dar a opinião alheia. Então, o que você poderia falar é argumentação alheia, que na prática segue a mesma estrutura que sugerimos para o speaking. O mais J mais E. Opinião, justificativa e exemplificação. Porque, novamente, não existe diferença entre argumentação escrita e argumentação falada. É tudo argumentação. Portanto, caso você saiba fundamentar de forma apropriada a sua argumentação oral, seguindo a mesma estrutura, você sabe argumentar de forma apropriada de um meio escrito, em um meio escrito. Então, aqui, o que é sugerido é vocês definitivamente fazerem a argumentação alheia. Não a sua própria argumentação a priori, mas a argumentação alheia. Mas por quê? A tendência é você, aqui no primeiro parágrafo, começar com a sua posição, ter o segundo parágrafo sendo um aprofundamento da sua opinião, e aí no terceiro parágrafo você dar a opinião alheia. Mas o problema é que, já que é um tema que envolve os dois lados da mesma moeda,
Idealmente, você quer deixar contraste explícito para o examinador o quanto antes para não ser uma produção maçante, entediante e não necessariamente muito variada. Então, você já deu o seu posicionamento no primeiro parágrafo através da opinião pessoal direta. Então, para você forçar esse contraste, que é, na realidade, em essência, o que é buscado pelo tema, você ter a capacidade de mostrar contraste, não é? Você, na realidade, fazendo isto, tem a essência do tema sendo devidamente checado o quanto antes. Ele quer que você saiba explicitar contraste entre a sua posição e a posição alheia. Por consequência, igualmente, quando você faz isso, você não tem uma produção que é somente mais no mesmo e vai ter alguma variação só no final. Sendo, então, uma produção mais variada, mais interessante, mais engajante de ser lida. Então, você no primeiro parágrafo deu o seu posicionamento, no segundo, idealmente, dá a argumentação alheia já, seguindo a estrutura de opinião justificativa e experiência. Então, vamos ver se o estudante aqui no seu segundo parágrafo fez isto. Tudo bem? In some countries, which has a good development and society has a good conditions. Então, vejamos aqui, já temos algumas correções a serem feitas. In some countries, você poderia utilizar o which, mas no momento em que nós não estamos falando de necessariamente o pegar de países em um determinado grupo, o selecionar, mas estamos falando de simplesmente localidades onde que determinadas condições ocorrem, é melhor nós, na realidade, utilizarmos o where aqui. In some countries, where... Agora, vejamos, o estudante utilizou o has. Este é um erro muito comum quando estamos falando de existência em inglês. Por quê? No português, utilizamos essa ideia de ter, tem, para indicar existência. Mas no inglês, have, has são utilizados para o quê? Posse. Então, o que nós, na realidade, temos que fazer aqui é utilizar uma estrutura apropriada para a existência, que é o there is ou o there are no presente. Então, você fala em some countries where there is a good development. Temos aqui uma outra necessidade de fazermos uma modificação, porque development é incontável. Você não fala um development, dois developments. Na realidade, você tem a expressão developments, mas em outro contexto. Aqui ele está falando de desenvolvimento mesmo, de estrutura física. E isto é incontável. O que você pode falar é where there is a good level, um bom nível de desenvolvimento. Porque level aí é contável e, por consequência, você pode utilizar o a para se referir a ele. Porque o a, ou seja, esse artigo indefinido, ou when, somente pode ser utilizado em contextos contáveis. Então, where there is a good level of social development and society has a good life conditions. Então, também good life conditions não é contável, até porque, na realidade, temos conditions sendo algo contável, mas está no plural. Você não pode utilizar o a no plural. A é um ou uma, exclusivamente utilizado no singular. Então, a good level of social development and society has a good life conditions. Então, have good, ao invés de simplesmente falarmos good life conditions, quando estamos falando dessa ideia de good life ou qualidade de vida, normalmente utilizamos simplesmente a estrutura of. Esse é algo específico dessa estrutura. Então, has, na realidade, esse good life conditions estaria correto aqui também, mas somente saiba que o mais comum neste contexto em particular seria has good conditions of life. Mas life condition também poderia ser utilizado. Eu simplesmente estou utilizando aqui o que é mais frequentemente utilizado. Have level of social development and society has good conditions of life. We have more. Nós temos mais destes problemas. We have more of those problems. The population increased over the years without increased, aumentou. A população aumentou. The population increased over the years without any thought about health or thinking less at those chubby people. Okay. Over the years without any thought about health or thinking less at those chubby people. Você não pensa at, você pensa in. Or thinking less in ou about. Seria inclusive a melhor expressão aqui a ser utilizada, não é? Or thinking less about those chubby people. Esse chubby people está aqui até mesmo
de certa forma, sendo utilizado, pelo menos o som disso, o tom disso está parecendo algo que envolve escárnio, piada das pessoas que são com sobrepeso na infância. Então, ao invés de falar thinking about those chubby people, até um pouco engraçado isso, mas enfim. Over the years without any thought about health or thinking less about overweight people. Seria um termo mais interessante de ser utilizado. Overweight people. Porque essa expressão chubby é gordinho em inglês. Até mesmo tem uma conotação negativa num contexto de você estar mais fazendo piada, não é? Com a pessoa. Então, é melhor você evitar, num contexto mais formal, utilizar a expressão chubby. Então, the population increased over the years without any thought about health or thinking less about overweight people. Aqui não seria or, porque você não está expressando algo que é um ou outro, mas sim a adição de fatores que levaram ao problema de sobrepeso na infância. Então, você teria que utilizar o and, porque é uma adição de razões, não é uma coisa que é um ou outro, não é? The population increased over the years without any thought about health and thinking less about overweight people. That concern has to appear from parents. They have to guide their children along the right and healthy way. Então, that concern has to appear from the parents. They have to guide their children. Este appear, para indicarmos essa ideia de origem, em vez de falarmos que esta preocupação tem que aparecer dos pais, acho que até mesmo no português nós falaríamos, esta preocupação tem que vir dos pais. Então, that concern has to come from parents. They have to guide their children along the right and healthy way. Perfeito. With that, those kids are growing full of conscience about it. Essa ideia de consciência, temos que ficar bastante atentos porque a expressão conscience, ela é utilizada mais no contexto literal da palavra. Por exemplo, eu perdi a consciência. O que isso significa? Na maior parte das vezes. Você desmaiou. É literalmente você perdeu a noção da sua existência. Quando você está falando de consciência no sentido de compreensão, ou seja, por exemplo, eu tenho a consciência de que eu não posso jogar lixo na rua, não é? Ou seja, eu tenho a compreensão disso porque eu sei das consequências. A expressão a ser utilizada não seria conscious, mas aware. E aí, no contexto de consciência, não adjetivo, mas substantivo ou objeto, seria awareness. Então, full of awareness about it. Esse seria o spelling, não é? Awareness. Aware seria consciente, por exemplo, eu estou consciente disso. I am aware about it. E eu tenho a consciência, não é? I have awareness. Tudo bem? Este erro de consciência utilizando a expressão conscious é muito comum entre falantes da língua portuguesa. Então, those kids are growing full of awareness about it and probably will pass their knowledge forward. Aqui nós, na realidade, temos a imprecisão aqui de termos o R sendo necessário ser adicionado. Forward. Então, about it and probably will pass their knowledge forward. Perfeito. Bom, o que você tem basicamente aqui é a pessoa fazendo exatamente o que nós não queríamos, mais do mesmo. Ela, na realidade, simplesmente continuou já dando seu posicionamento neste que foi inicialmente dado no primeiro parágrafo, indo de forma mais aprofundada. E nós queremos o quanto antes deixar o contraste explícito entre o lado das pessoas que não necessariamente têm problemas com crianças sendo gordinhas, ou literalmente obesas, e pessoas que têm, como é o caso desse estudante. Então, nós precisamos de fazer esse contraste acontecer. Vamos ver se o próximo parágrafo dele, ele busca fazer isso. Porque se simplesmente ele faz isso no terceiro e não no segundo, a única coisa que nós vamos buscar fazer aqui é pegar o terceiro parágrafo e colocar na posição do segundo e ter o segundo no local do terceiro. Porque, na realidade, o que nós fazemos no terceiro parágrafo, quando temos um argumento, ou quando temos um tema, que envolve os dois lados da mesma moeda, após no segundo parágrafo você ter dado a opinião alheia, é aqui no terceiro onde você dá a sua. Até mesmo para desbancar, até mesmo para, de fato, discordar de forma explícita do posicionamento alheio. Para que você deixe a sua posição clara e deixe claro para todos que estejam lendo a sua produção que ela vai totalmente de encontro
à posição alheia, você precisa até mesmo de deixar o leitor ciente da posição alheia em primeiro lugar. Então, por isso que no segundo parágrafo é que nós temos a opinião alheia sendo dada para depois a sua opinião vir, para explicitar de forma ainda maior este contraste. Então, temos aqui o terceiro parágrafo sendo não somente a argumentação alheia, mas agora a sua argumentação pessoal. E como é que nós a estruturamos? A opinião, a justificativa e a exemplificação. Vejamos uma questão aqui interessante. Aqui o estudante, mesmo não necessariamente dando a opinião alheia, ele de certa forma seguiu, ele deu uma opinião, o posicionamento ou a razão, ele deu a justificativa, a razão para isto, não a razão, mas enfim, ele deu, somente então recomeçando aqui, ele deu a opinião, ou seja, a situação, ele deu a justificativa, ou seja, a razão pelo qual a situação ocorreu, e ele deu uma exemplificação, não é? Mesmo que indireta, falando sobre o que deve ser feito quando o assunto é o gerar de consciência, que no caso seria os pais serem quem devem fazer isso a priori. Então, de certa forma, ele seguiu essa estrutura OJE. Agora, essa argumentação pessoal aqui, ela também precisa de seguir a mesma estruturação OJE, idealmente. Pelo menos esta é a forma que nós sugerimos para até mesmo simplificar a lógica que você segue. Porque não importa se é uma opinião alheia ou a sua opinião, a argumentação é a argumentação. E a mesma forma que você apresenta a opinião alheia, pode ser a forma que você segue para apresentar a sua. Não é necessário você ter jeitos diferentes e apresentar opiniões diferentes. Todos podem seguir a mesma estrutura. Em essência, são diferentes e é isso que importa. In these developed countries, people have a rush routine. Se você, na realidade, aqui tem a expressão de as pessoas têm uma rotina corrida, corrida, no sentido de acelerada, não seria simplesmente rush, mas rushed, não é? É um estado, é um adjetivo. Have a rushed routine. With that, normally, with that, então calma. Com isto, é melhor termos um period aqui, não é? Um problema muito comum, diga de passagem, que as pessoas têm é a utilização excessiva de vírgulas, não necessariamente utilizando períodos de forma apropriada ao longo da sua produção. E isso é um problema porque o que nós temos é uma situação onde que você tem as ideias de um determinado período se misturando com as ideias dos próximos períodos, porque não existe um ponto que quebra períodos em um mesmo parágrafo. E, semanticamente, a sua produção fica estranha. Então, utilizem-se, por favor, de mais pontos nas suas produções escritas, para que você não tenha ideias de um determinado período espirrando em outros em um mesmo parágrafo, tendo, então, uma produção, ou pelo menos um parágrafo em particular, que não tem uma sequência de ideias lógicas, uma vai misturando na outra, e no final dos contos vira aquele bolo de ideias misturada, que não faz muito sentido, que não tem um bom pacing, não tem uma boa frequência, não tem um bom ritmo de leitura e sequenciamento de ideias. E, portanto, a utilização de pontos é crítica para tal. Então, aqui, ao invés de simplesmente deixar a vírgula, eu coloquei um ponto para depois continuar com with that, ou seja, adicionar aqui um conector de adição ou um conector de justificativa, dependendo do que o estudante escreveu, para continuar a ideia. Então, in these developed countries, people have a rushed routine, period. With that, agora aqui é um momento onde para você colocar um comma, não é? Uma vírgula. With that, normally they do not have time to cook at home. Let their meals without a proper care. Não meals, mas eu acho que é melhor dieta, não é? Deixando as suas dietas sem ter o cuidado o suficiente. Então, não meals, mas dieta, para, de forma mais clara, deixar explícito que estamos aqui falando de saúde, não simplesmente se estamos falando de comida estragada ou não, não é? Então, they do not have time to cook at home, letting their diet without a proper care. Removendo aqui o a, porque care é incontável, não é? Cuidado é incontável, então removemos o a, porque a é utilizado exclusivamente em contextos contábeis. Então, letting their diet without proper care. And kids also eat these meals. Já que retiramos meals, vamos ter que modificar isso daqui também. Então, and kids also são impactados por isso.
as crianças também são impactadas por isso. And kids are also impacted by it. By it o quê? O que seria este it? A dieta sem o cuidado apropriado. Então, kids are also impacted by it. Over time, they usually eat bad food at a bad time. Vejamos aqui. Não simplesmente podemos utilizar o a neste contexto e não ocorrerá somente em um momento em particular, que é impróprio, mas em vários, quando o assunto é o comer de forma não saudável. Então, eat bad food at bad times. E eu não digo que necessariamente são horários ruins no sentido de bad, mas talvez horários incorretos, não é? Eat bad food at wrong times. Seria melhor nos comunicarmos assim, não é? Continuando. Another problem that contributes to a person becoming to a fat person. Então, another problem that contributes to a person becoming fat, não é? Ao invés de simplesmente termos a repetição excessiva de vocabulário, tendo person, fat person, simplesmente mantemos o adjetivo. Becoming fat, se tornar gorda, não é? Então, um outro problema que contribui para a pessoa se tornar gorda is the cheap meal like fast food. Are cheap meals is another problem that contributes to a person becoming fat is. Na realidade, você tinha que manter o is aqui mesmo, porque você está se referindo a problema, não às refeições aqui, mas a problema, então você tem que manter isso aqui no singular. A person becoming fat is the cheap meals. É interessante você manter no plural, porque você está falando de comidas baratas de fast food de uma forma geral. Não somente um tipo de comida de fast food, mas todos. Não é? Então, sempre quando você está falando de forma genérica, a sugestão é você utilizar meals. Is cheap meals like fast food. Period. Ponto. Vejamos, a pessoa que utilizou é o a. O a é um acronym, ou seja, uma sigla. Em português, Estados Unidos da América, você não utiliza o a em inglês. In the USA, não é? In the USA, lots of restaurants offer that kind of meal. Very cheap and low in vitamins. A good example is McDonald's. Junto. There you can buy a meal with little money and with a few cents. You can upgrade and for a few cents and with a few extra cents, seria melhor assim, e com alguns centavos a mais. Ou com alguns centavos extras. You can upgrade your meal to a larger size. Você pode aumentar a sua refeição para uma refeição maior, para um tamanho maior. Então, a good example is McDonald's. There you can buy a meal with little money and with a few extra cents, you can upgrade your meal to a larger size. Perfeito. Agora chegamos aqui à conclusão. Em nenhum momento a pessoa aqui falou o outro lado da moeda. Eu pensei que neste parágrafo ela iria falar e eu simplesmente precisaria de colocar o segundo no local do... ou o terceiro no local do segundo, mas infelizmente ela não fez. Ela simplesmente pegou este argumento aqui e simplesmente foi uma segunda metação. O que aconteceu provavelmente foi que ela entendeu que o tema somente pedia a opinião dela, não pedia os dois lados da mesma moeda. E é isso que nós sugerimos. Quando você tem um tema que envolve somente o seu lado da moeda, o que nós sugerimos é você dar 2 parágrafos de argumentação, não um, porque depois você tem que dar a outra opinião. É você dar 2 argumentos que justifiquem a opinião dada inicialmente no primeiro parágrafo. Então, nós precisamos de transformar um desses parágrafos em um parágrafo que abrange o outro lado da moeda. Primeiro, precisamos de selecionar qual desses dois argumentos são melhor. Não é? Porque é ele que vai ser escolhido como sendo o argumento da pessoa. Eu sinto que este segundo argumento aqui é mais completo e segue de forma ainda mais explícita a estrutura OJE. Então, o que eu irei fazer é pegar esse terceiro parágrafo, colocar no lugar do segundo
porque ele tinha que estar era aqui no segundo, que é a argumentação alheia, ou seja, a argumentação das pessoas que necessariamente dão a sua opinião, e depois vamos para a argumentação pessoal. Desculpe, na realidade não. Esse daqui é um exemplo de argumentação pessoal, então ele tem que vir no terceiro. Eu sinto que aqui você tem de forma explícita isso. O que nós precisaremos de fazer é produzir do zero a argumentação alheia. Mas isto é fácil. Então, selecionamos um dos dois argumentos pessoais, mantendo o melhor. Agora, para a argumentação alheia, o que você pode falar é que o que eu vou buscar aqui é trazer uma essência, não necessariamente fazer o melhor parágrafo possível para que você tenha o seu tempo respeitado e ao mesmo tempo entenda a lógica de como estruturar uma argumentação alheia seguindo a lógica OJE. Tudo bem? In the past, food was boring. It didn't. Uma observação. It did not. Você não pode utilizar contrações em essays, não é? It did not taste good. Because of that, with the invention of new ways of preparing food, now we can eat delicious meals without having to wait a long time for them. Então, no passado, a comida era entediante. Ela não tinha um gosto muito bom. Por conta disso, com a invenção de novas formas de preparar comida, agora nós comemos refeições deliciosas sem ter que esperar muito tempo por elas. For them, through fast food restaurant chains. Não é? Ou seja, através de redes de restaurantes de fast food. Não é? In the past, food was boring, it did not taste good. Because of that, with the invention of new ways of preparing food, now we can eat delicious meals without having to wait a long time for them through fast food restaurants. Those restaurants provide an excellent experience and those restaurants provide an excellent experience for everyone who is willing to or who wants to have tasty food. Na realidade, aqui essa conclusão não está tão boa, vejamos. Those restaurants provide an excellent experience for everyone who wants to eat a lot, but do not care about nutrition. Então, na realidade, eu acho que não seria interessante falarmos nada negativo ainda. A negatividade disso tem que ser expressada na nossa opinião pessoal, não na opinião alheia. Então, no passado, a comida era boring, it did not taste good. Because of that, with the invention of new ways of preparing food, now we can eat delicious meals without having to wait a long time for them through fast food restaurants. Chains, restaurant chains. Adjetivo sempre no singular, restaurant é adjetivo. Those restaurants provide an excellent experience for everyone who wants to eat a lot. Provide an excellent experience and convenience. E conveniência. Convenience. For everyone who wants to eat a lot. Perfeito. Então, em essência, tivemos uma estruturação relativamente rápida, mas que mostra a lógica de aplicação do OJE sendo feita aqui. E, de certa forma, justificando por que as pessoas comem tanto, não é? Pelo menos comidas de fast food, ou ao menos comidas que não necessariamente têm muito valor nutritivo, mas ao menos são gostosas e são bem convenientes, não é? E o motivo é a conveniência e o gosto, não necessariamente a nutrição.
Então, aqui demos a opinião alheia. Vou colocar aqui tudo em negrito, porque assim eu deixo claro que isso foi uma edição minha. Aí temos o contraste. The problem is... aí, para você, de fato, criar o contraste, você adiciona aqui alguma expressão que indica este contraste. The problem is that in developed nations, the problem is that, o problema é que, in developed countries, people have a rush routine. With that, normally they do not have time to cook at home, letting their diet without proper care. Aqui estamos, a partir de agora, mostrando o problema. Então, mostramos aqui a razão do porquê que as pessoas que efetivamente se engajam muito na comida fast food, ou comida não saudável de uma forma geral, o fazem. E aqui no terceiro parágrafo deixamos claro o contraste. O porquê que isso é um problema e o porquê que nós aqui, no primeiro parágrafo, deixamos bem claro que nós temos que fight against, lutar contra isso. Fazendo então uma conexão coesa. E ao mesmo tempo, não abrindo mão de deixar o outro lado da moeda explícito, criando um contraste. Perfeito. Agora, vamos ao quarto e último parágrafo, finalizando assim, portanto, a análise dessa produção Task 2. O que fazemos aqui no quarto parágrafo? Isto também é o que você faz se o tema pede somente a sua opinião. E em futuras aulas estratégicas Writing, vocês vão ver como fazer esse tipo de produção. E quem já participou de outras aulas, a probabilidade é que já viu como fazemos produções que envolvem somente o seu lado da moeda. Mas, seja uma produção que envolve o seu lado da moeda e somente ele, seja uma produção que envolve os dois lados da mesma moeda, você vai, na sua conclusão, fazer o quê? No quarto e último parágrafo. Então, você deve ter percebido que o que nós sugerimos aqui é sempre uma produção Task 2 com 4 parágrafos. Parágrafo introdutório, 2 parágrafos de corpo, que são eles que se modificam caso o tema envolva somente o seu lado da moeda ou os dois lados da mesma moeda. E o quarto e último parágrafo, que é a conclusão. Não é? O que é a conclusão? A conclusão, idealmente, é uma paráfrase dos argumentos dados, mas a sua posição final, direta. Não é? Então, você tem aqui uma paráfrase dos seus argumentos dados anteriormente, não somente seus, mas dos seus antagonistas, das pessoas que não necessariamente pensam igual a você, para assim você fazer uma síntese da essência argumentativa passada para você, aliás, por você de uma forma geral na sua produção, mas a sua posição final direta. O que é a sua posição final direta? É uma frase de impacto que você coloca no final do seu parágrafo final, para assim, de fato, deixar ainda mais explícito o seu posicionamento total sobre o assunto após a análise ser feita. Então, você tem aqui na conclusão, primeira necessidade de fazer uma paráfrase nos argumentos. Vejamos se o estudante o fez aqui no seu último parágrafo. This problem has to be dealt with serious attitudes, learning people, mainly young people, about the future problems in their health. It would be like a snowball falling through the mountain. During time, it becomes bigger and without control. Bom, não temos aqui uma conexão lógica muito grande entre este exemplo de bola de neve que ele deu e aqui esta parte que fala que a coisa tem que ser lidada com sérias atitudes. Essa questão aqui do snowball, eu vou tirar porque não faz o menor sentido, infelizmente, não está fazendo muito sentido, não estou entendendo qual é a analogia que essa pessoa está fazendo aqui, não de forma tão óbvia. Então, retiramos. Depois, aqui, ao invés disso, vamos colocar a nossa opinião pessoal direta. Mas vejamos aqui nessa parte inicial se nós podemos aproveitar alguma coisa. This problem has to be dealt with serious attitudes. Learning people, mainly young children. Primeiro, não é learning, porque learning é aprendendo. Você quer falar ensinando. Teaching. Não é? Teaching people, comma, mainly young people. Bom, se você está utilizando people aqui, não seria interessante utilizar o people aqui. Então, para evitar repetição desnecessária de vocabulário, ao invés de falar pessoas jovens, que tal falar a juventude? Meaning the youth, não é? Meaning the youth about the future problems in their health if they eat
badly. Se eles comerem mal. If they eat badly. Então vejamos. This problem has to be dealt with serious attitudes. Teaching people, mainly young youth, about the future problems in their health if they eat badly. Perfeito. Agora a sentença aqui está melhor estruturada, mas novamente precisamos de deixar uma síntese aqui do que foi dito no segundo e no terceiro parágrafo. E 2, fazer uma opinião pessoal, uma opinião pessoal, uma posição final direta explícita. Então, primeiro temos que, mais uma vez, reconhecer o argumento alheio. Então, o que você poderia falar é the facts, os fatos, não é? The facts are clear. Unhealthy food is or tastes good, tem um bom gosto, tastes good, and is convenient, and is comfortable to consume, não é? Os fatos são claros. Comida não saudável tem um bom gosto e é confortável de ser consumida. And is comfortable to be consumed. And it is comfortable to consume. Isso não está errado também, não. And it is. Unhealthy food it tastes good and is... você não precisa utilizar o it aqui também. Unhealthy food tastes good and is comfortable to consume. But also... Aí, primeiro então, fizemos aqui uma rápida recapitulação da essência do que foi dito no segundo parágrafo. Agora, uma rápida recapitulação do que foi dito no terceiro parágrafo, que é o nosso posicionamento. You can have a good example, ok? Então, but also creates, but also generates unhealthy food, but also generates, terceira pessoa do singular, então é generates com S no final, but also generates, na realidade seria melhor, but also makes a lot of people fat exactly because of these factors combined with low nutrition value. Então vejamos aqui o que eu fiz. Eu simplesmente primeiro disse que comida não saudável é algo que tem um bom gosto e é confortável de ser consumida, mas também faz pessoas ficarem gordas exatamente por esses fatores combinados com um baixo valor nutritivo. Então, exactly because of these factors combined with low nutritional value, não é? Ou seja, são exatamente os motivos que fazem as pessoas comerem fast food que as fazem ficar gordas, não é? Juntando o fato de que tem baixo valor nutritivo. Então, assim, nós na realidade também abrangemos o que foi dito por nós na terceira argumentação, não é? Porque na terceira argumentação, que é a nossa, também falamos sobre essa questão da conveniência ser o problema, não é? Pelo fato das pessoas terem uma vida corrida, não tem tempo de preparar as comidas em casa, portanto vão comer fast food, porque é conveniente, mas o problema é que o fast food é não saudável, tem pouca nutrição e, por consequência, gera a situação da obesidade. Então, but also makes a lot of people fat, including children. Não esquecemos da criança, porque ela é a essência dessa argumentação. Including children, exactly because of these factors combined with a low nutritional value. Aqui, então, tivemos a paráfrase dos argumentos dados. Veja que é poucas linhas, nada muito extenso. This problem, aqui nós podemos ter uma posição final dada, e eu acho que essa última parte aqui, agora que eu introduzi uma paráfrase dos argumentos dados, com perfeição encaixei a posição final direta. This problem has to be dealt with serious attitudes, teaching people, mainly the youth, about the future problems in their health if they eat badly. Perfeito.
Então, aqui temos a posição final direta, dada. Essa primeira parte do argumento final dele, da posição final dele, essa primeira parte do parágrafo final dele, se encaixa perfeitamente como a posição final direta, aquela frase de impacto, aquela frase assertiva que você coloca no final da sua produção, exatamente para mostrar ao examinador a sua posição final após a análise de todos os lados. Então, pessoal, eu sinto que aqui terminamos a nossa análise, Task 2, envolvendo um tema que envolve os dois lados da mesma moeda, e exatamente pela uma produção começa a ser um pouco mais complexa do que produções que envolvem somente o seu lado da moeda, nós levamos um pouquinho mais de tempo, e eu acho que seria interessante, então, em respeito ao tempo de vocês, não fazermos uma análise Task 1. Agora, nossa próxima aula Writing, eu vou começar pelo Task 1. Para garantirmos que você tenha também a análise Task 1, que é mais simples, que é mais tranquila, mas também importante sendo feita. Mas, no que diz respeito ao que mais vale ponto, que é o Task 2, fizemos aqui a forma apropriada, não é? Então, novamente, se você tem um tema que envolve os dois lados da sua moeda, isto você infere do tema, isso não é explícito, você infere do tema, e é de certa forma fácil, porque os temas não são truncados. Você primeiro, no primeiro parágrafo, faz uma paráfrase do tema, mais a sua opinião pessoal direta, que é reescrever a essência do tema com suas próprias palavras, mais dar o seu posicionamento inicial sobre isso, desde o começo. Sem justificativa e exemplificação, sem OJE, por isso que é direta. Depois, no seu segundo parágrafo, para você deixar o contraste explícito, porque é isto que um tema que envolve os dois lados da moeda quer, você dá a opinião alheia. Você dá a opinião, a justificativa e a exemplificação alheia, não é? E aqui nós tivemos que adicionar um parágrafo do zero fazendo isso. No terceiro e penúltimo parágrafo, você agora dá a sua opinião pessoal, tentando contra-argumentar sobre o argumento inicial dado pela opinião alheia. E aqui você segue a mesma estrutura: opinião, justificativa e exemplo. E depois, no quarto e último parágrafo, você faz a sua conclusão, que é a paráfrase dos argumentos dados, ou seja, a essência, uma síntese do que foi dito no parágrafo 2 e do que foi dito no parágrafo 3, mais uma opinião, ou mais precisamente uma posição final direta, porque a sua opinião já foi dada. Aqui, então, simplesmente temos uma posição final direta que você dá para indicar para o examinador qual é a sua visão de mundo após fazer essa análise. Novamente é direta, sem nenhuma espécie de justificativa ou exemplificação, é simplesmente uma posição final dada para finalizar com chave de ouro a parcialidade da sua argumentação, porque a sua dissertação tem que ser parcial. Do começo ao fim, é a sua opinião que é pedida, mesmo se é necessário, pelo tema, abranger a opinião alheia também, ok? Então, pessoal, é isso. Eu sinto que se vocês não têm dúvidas ou questões, nós estamos aqui devidamente finalizados. Vejamos, Xavier falou, Caia, sua tela do conteúdo sumiu. Isto é todos ou somente o Xavier? Porque, na realidade, vocês não conseguem ver a tela, pessoal? Renata, Rodrigo, Vitor, ou somente o Xavier? Normal, para mim aqui. Perfeito. Xavier, numa próxima vez que isso acontecer... Perfeito, estão falando aqui normal. Xavier, numa próxima vez que isso acontecer, ao invés de você me esperar, porque às vezes eu não estou olhando nem para a sala, estou olhando para o editor de texto, sai da sala e entre novamente, porque vai carregar para você, tudo bem? Eu realmente lhe peço desculpas por não ter visto antes, mesmo. Perfeito, pessoal. Então, eu sinto que nós estamos aqui devidamente finalizados. Vocês vão receber essa produção. Eu vou enviar para todos pelo WhatsApp. E, caso vocês tenham dúvidas individuais, sinta-se à vontade para entrar em contato. Eu estou aqui completamente à sua disposição. E eu também proativamente vou estar entrando em contato com vocês, buscando esclarecer qualquer dúvidas. Vocês receberão a gravação desta aula, ela foi devidamente gravada, caso vocês tenham perdido alguma coisa, como, por exemplo, o Xavier, pelo que parece, desde as 9h09 não está vendo a minha tela, realmente lhe peço desculpas por isso, Xavier. Você vai ter a gravação para ver a parte final da produção, tudo bem? Então, muitíssimo obrigado mesmo pela atenção de vocês. Para os estudantes que têm às 10 horas aula, vou dar aqui um intervalo de 30 minutos, né? Hoje tem meeting à noite? Tem. Nós, na realidade, temos aulas o dia todo e às 8 horas da noite temos uma outra aula desta.
vai ser exatamente igual. Então, para vocês que na realidade já participaram pela manhã, não sugiro participarem à noite. Mas caso na realidade queiram fazer alguma aula substitutiva que esteja faltando hoje, saiba que estamos completamente à disposição para também as fazer, tudo bem? Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Não preciso mais pegar o tempo de vocês. Tenham todos um excelente dia. Para os estudantes que vão ter agora aula às 10 horas da manhã, bom descanso para começarmos dentro de 30 minutos o seu desenvolvimento igualmente. Tudo bem? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela confiança. Tenha um excelente dia. Em breve vocês vão receber o meu contato com a gravação. Bye, bye.